Bom dia, eu gostaria de cumprimentar também a mesa na pessoa da Leila. Leila, gente, que é maravilhosa. Eu falo para todo mundo que não conhece, quem não conhece, eu falo, gente, você sabe quem é essa mulher? Sabe da importância dessa mulher? E é uma honra estar aqui na mesa com a Leila. Queria cumprimentar a todos da plateia, as colegas de classe. E dizer que eu queria que a Bruna tivesse falado um pouco mais, porque eu estou muito tensa. Meu slide está cheio de informação, porque eu achei que elas todas estavam fugindo da minha mente. E eu fui jogando tudo. Eu falei, o slide está feio, mas eu vou jogar porque eu preciso da informação e lá eu vou esquecer tudo. Então, é isso. O meu tema, ele é a violência de gênero contra criança e adolescente e tratando uma concomitância do ECA com a Lei Maria da Penha, uma possibilidade disso acontecer. E aí, antes de gente entrar mesmo nessa violência de gênero contra a criança, eu faço um breve histórico no meu trabalho sobre a violência que as crianças foram expostas pelas legislações. Eu trago o Código de Hammurabi, que diz que se uma criança, um adolescente, disser para o pai que não gosta do pai, que pai não é pai, coisa que os adolescentes hoje fazem muito, eles teriam as suas línguas arrancadas. Então eu imagino que hoje nenhum adolescente poderia falar mais nada, porque isso é comum na boca de adolescente, né? É isso. O Código de Hammurabi, ele diz que se um adolescente, um filho adotivo, voltar para a casa do pai, esse filho vai ter os olhos arrancados. E é uma sociedade, a gente vive numa sociedade que sempre protesta pela proteção da criança, mas é a mesma sociedade que vem violentando essa criança ao longo dos tempos. Mas essa violência, ela não está restrita à legislação, não. Nos textos religiosos, a gente também encontra isso. Na Bíblia, é possível verificar que se um filho fosse desobediente com o pai, esse pai levava os filhos até uma corte, né, que tinha na cidade, com os mais velhos, e esse filho seria apedrejado até a morte. E é isso que dentro dessa sociedade que a gente vive, que vem violentando essas crianças desde sempre. E não longe disso, a gente acaba tendo também a violência de gênero, que é uma violência marcada pelo fato do gênero, né? Ela traz signos e gestos femininos. E ela é cometida também contra a criança. Essa violência de gênero, em algum aspecto, ela é cometida também contra meninos. Bourdieu, ele fala que a violência simbólica, ela é cometida através das palavras. Então, você dizer para um menino que, olha, você não pode fazer isso porque isso é coisa de menina, você não pode brincar de boneca, você não pode chorar, isso é uma violência simbólica de gênero também contra os meninos. Mas o trabalho, né, a ideia aqui é uma concomitância entre a Lei Maria da Penha e o ECA. E a Lei Maria da Penha, ela trata só do gênero feminino. Então, nesse trabalho, a gente deixa os meninos de fora. Ainda sobre a violência de gênero, e aí eu vou dar um exemplo aqui de uma violência específica, que é o estupro, e eu trouxe algumas pesquisadoras, como a Lívia Paiva, que escreveu o livro com a doutora Adriana, que foi uma professora nossa que é maravilhosa, a Rita Segato, a McKinnon, que elas dizem que o estupro, ele não tem uma relação biológica, ele não está ligado ao prazer, à lascívia, mas sim uma perpetuação do poder masculino sobre o gênero feminino. E aí a gente começa a pensar, se isso é uma relação de poder ligada ao gênero, então a Lei Maria da Penha deveria abarcar essas situações, né? Deveria tratar também essas situações. No ano de 2015, eu vou ler aqui, gente, para poder lembrar, tá? Enquanto eu falo com vocês. No ano de 2015, 72% dos casos de estupro foram cometidos contra meninas. E foram mais de 6 mil meninas violentadas nesse ano.
No ano de 2018, esse percentual dos crimes sexuais, quer dizer, na verdade, no ano de 2017, esse é o dossiê da criança e do adolescente de 2018, esse percentual ele vai para 83%. Então, a gente percebe que continua essa perpetuação do poder e contra pessoas que são muito mais vulneráveis, porque você já é vulnerável quando você é mulher, né? Você está dentro de certas vulnerabilidades. Quando você é menina, quando você é adolescente, muito mais, porque você tem muito menos chances de se defender dessa pessoa, seja física ou psicologicamente, porque você está, o que a Matilde falou, numa relação assimétrica de poder. Deixa eu passar aqui. E aí, essa menina, ela é uma menina, na verdade, ela é uma mulher em formação, né? Então, a gente precisa olhar essa violência como sendo uma violência de gênero. A proteção das crianças, ela é trazida pelo ECA, né? Que antes dele surgir com a Constituição de 88, a gente tinha uma doutrina de situação irregular que ela era muito centralizadora e autoritária. E aí essa doutrina ela confundia proteção com punição. Com a vinda do ECA, essas crianças passaram a ser vistas como sujeitos de direitos. E aí foi trazida uma doutrina de proteção integral, e essa proteção integral ela é realmente expandida a todas as crianças, independente de classe econômica, independente de raça, independente de religião. Qualquer criança é protegida. E aí o ECA, ele diz pra gente que a criança, ela tem que ser protegida, ela não pode sofrer maus tratos, violência, ela não pode sofrer nenhum tipo de opressão, ela tem que ter direito à saúde. E por isso, em algumas situações de violência, acaba sendo tratada em outras varas, né? Pela vara criminal, e aí a gente tem a vara da infância e juventude. Só que a Lei Maria da Penha, quando ela traz o gênero, quando ela traz a violência, ela diz que essa violência ela vai proteger a violência baseada no gênero. A Lei Maria da Penha ela existe para coibir e prevenir as violências baseadas no gênero, e essa proteção ela vai se dar independente da idade, independente da classe social. Então, se a lei traz que é independente da idade, logo a menina também deve ser protegida. E aí eu repito o que eu já falei, ela é uma mulher em formação. A gente acaba caindo numa questão de algumas varas, e isso está mais à frente. Tem uns julgados de algumas varas que não entendem isso, e a gente precisa de um consenso, que é a 8ª Câmara Criminal, num julgado de um estupro de uma menina de 10 anos, entendeu que a vara seria especializada em violência doméstica. Enquanto que a 7ª Câmara Criminal, num caso semelhante, entendeu a competência da vara criminal. E aí a doutora Adriana traz muito bem isso no livro dela, junto com a Lívia, traz esses julgados, traz essas informações de como é difícil os juízos eles entrarem nesse consenso. E aí não é por uma falta de competência que eu digo, de conhecimento jurídico, de conhecimento das normas, mas de um conhecimento sobre o que é gênero. E aí é o que foi falado aqui na mesa, de que a gente precisa de um estudo de gênero, a gente precisa de um olhar sobre gênero. A Lei Maria da Penha, ela traz isso, inclusive para as crianças, inclusive nas escolas, de que a lei tem que fazer campanhas campanhas de violência contra as mulheres, prevenindo isso, coibindo isso, sobre direitos humanos, sobre equidade de gênero. E é uma coisa que a doutora Adriana faz muito bem, que é trazer essa discussão para os magistrados, fazer com que esses magistrados se aperfeiçoem para poder dar uns julgados a fim de proteger muito mais essa vítima. Então, assim, a gente precisa que isso seja expandido para que todos os operadores do direito, sejam os magistrados, sejam os promotores, que eles entendam como funciona o gênero, para que na hora de uma violência de gênero, como estupro, por exemplo, eles possam aplicar isso devidamente, protegendo essas meninas.
E aí o meu trabalho, ele traz essa aplicação da Lei Maria da Penha junto com o ECA. Se ela não for aplicada sozinha, se um juízo não for aplicar um caso de estupro numa vara especializada de violência doméstica, que eles sejam pelo menos de forma concomitante com uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, por exemplo. A gente teve o COPEVID, que lançou, que é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que lançou o enunciado 22, que diz que quando você tiver uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, ainda que violência doméstica, que seja violência doméstica, vai ter que ser tratado por essa vara. Só que a Lei Maria da Penha, ela diz que os casos de violência doméstica, ainda que sejam contra crianças, ainda que seja pelo ECA, se for por gênero, se tiver o viés de gênero, vai ter que ser tratado pela Lei Maria da Penha. Ela é muito cristalina, né, ao tratar isso. E a gente não vê isso no judiciário, a gente não vê isso pelos magistrados. Então, a ideia é que, ainda que em sede de Câmara de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, que as medidas da Lei Maria da Penha sejam vistas sob essa lente, que elas sejam tratadas juntos, mesmo que em sede especializada. E o judiciário, a gente entende o judiciário que ele vê isso de uma forma muito omissa, né? Ele deixa essa criança muito abandonada quando ele não faz essa ligação. Então, a gente espera que ele tenha um olhar de gênero, que ele faça um estudo de gênero, porque o que acontece aqui é uma interseccionalidade. Essa criança... Interseccionalidade, ela é um entroncamento de violências. Eu tenho uma mulher que sofre porque é mulher, aquela violência, e essa mulher também é negra, e ela sofre duplamente uma violência porque ela é negra. E aí eu tenho um entroncamento de violências que a gente chama de interseccionalidade, que é o que acontece com essa criança. Ela é violada quando ela, por ser uma menina, por ser desse gênero, por ter esse signo, esses gestos femininos, e ela é violada por ela ser uma criança, né? Por ela não ter esse approach psicológico para poder lidar com essa situação. E aí são diversos os motivos, seja pela primazia da lei mais benéfica à vítima, seja porque eu tenho que ter um entendimento de que a sobreposição das normas não deve ser maior do que a superproteção às vítimas, né? Eu não posso superproteger as normas e deixar a vítima abandonada. Ou seja porque é uma violência interseccional. Eu tenho uma violência acontecendo aí duplamente. Então eu preciso que seja tratado desse jeito. Então o que o trabalho ele traz, e no início eu ainda estava com essa dúvida, será que vai ser possível? Será que não vai ser possível essa concomitância? A gente percebe que não só é possível, como é devido. O Estado ele não pode ser mais um agente a violentar uma pessoa que já sofreu diversas violências. O Estado ele está ali para amparar essas pessoas. E aí a gente precisa que isso seja repensado, que isso seja revisto. Eu acho que eu falei super rápido, eu tinha muito mais coisa para falar, mas já são 1h e a gente tem que respeitar aqui o horário de término da mesa, mas eu espero também que eu tenha conseguido esclarecer ou, sei lá, elucidar ou explicar um pouco, pelo menos, do que o meu trabalho se trata. É óbvio que tem muito mais informação, né, do que a gente traz aqui. É tudo muito rápido, é tudo muito corrido, mas a ideia é realmente aprofundar isso. A ideia é realmente que o mestrado... Falei até alto aqui, né, doutora Adriana? Venha, porque estamos ansiosos por esse mestrado Não, e é isso. E assim, quanto mais turmas vai acontecendo, vai tendo mais turmas, as outras vão ficando mais nervosas, porque, tipo, é muita gente, como é que vai ser? Então, assim, esse projeto para o mestrado já está prontinho, só esperando sair. Então é isso, gente. Eu queria agradecer aí a todos por terem vindo. Obrigada.